nós estamos com a doutora Ana Silvia Dagnoni, que é médica veterinária. Ela tem uma clínica em Badiba City, que é no interior de São Paulo. Ela tem 31 anos de profissão, foi minha professora na faculdade. Eu tenho muito prazer e muita alegria de te entrevistar, Ana. Tudo bem, querida? Muito obrigada pelo convite, Pri. Eu fiquei muito feliz, né? É uma honra poder trocar ideias com uma ex-aluna de tanto tempo, né? Só 17. De formada. De formada, você, imagina eu, né? Muito obrigada. Então, eu que agradeço e eu fico muito feliz que a gente tenha essa amizade mesmo à distância um pouquinho. Ana, eu queria te perguntar, você é autora de um livro de doenças infecciosas, que eu acho que é muito importante as pessoas saberem o que são as doenças infecciosas, quais são as mais importantes, o que acontece com os animais. Bom, esse livro sempre foi um sonho, né? Porque trabalhando no mestrado e no doutorado com doenças infecciosas, a maioria da literatura que a gente tinha aqui no Brasil era traduzida de literatura de fora, né? Então, em 2015, eu mais alguns colegas nos reunimos e resolvemos fazer esse livro, né? Como editora, eu e a professora Mirella Tinuti Costa, da Unesp de Jaboticabal, organizamos, né? E fizemos um compilado das principais doenças infecciosas para cães e gatos no Brasil, tá? Então, para tentar fazer o beabá do clínico mesmo, tá certo? Porque muitas vezes a teoria que a gente tinha num livro traduzido não era a nossa realidade. Então, a gente tentou ser bem, assim, para o clínico mesmo. E fizemos a primeira edição em 2015 e agora fizemos a segunda edição em 2024, né? Que ficou bem mais completa, ficou bem legal, né? E quais são as doenças que vocês abordaram no livro? Quais são as doenças que mais acontecem? Nós trabalhamos assim, nós falamos um pouco de diagnóstico, então falamos de teste, desinfecção de ambiente, né? E entramos nas doenças de cão e de gato. Uhum. Então, as principais doenças do cão e do gato separadinhas, né? Para ter uma forma didática, em grupos, assim, virais, bacterianas, protozoáricas, Ehrlichias e Rickettsia. Então, dividimos por grupos, tá? Para facilitar até a procura. Mas a gente tentou deixar de um modo que seja aplicável na rotina. A grande maioria é quase 100% aplicável na rotina do clínico. E qualquer pessoa, mesmo que não for veterinário, consegue entender? Olha, ou é uma linguagem mais técnica? Assim? Ela é mais técnica, ela é para médico veterinário, sim. Uhum. Mas, sem dúvida, dá para um leigo, né, que tem habilidade de leitura, conseguir entender, sim, tirar alguma coisa. Eu falo assim porque meu filho adora dar umas vasculhadas no livro e ele entende, né? Ele tem 14 mas anos. É filho, né? Entende. É genética, passa veterinária, medicina, biológicas. Ele tira umas perguntas assim que eu falo, ó. Mas as crianças são muito mais ligeiras do que a gente imagina, Ana. Com certeza, hoje em dia é assim mesmo. Na clínica aí que você tem lá em Badi, quais são as doenças que mais atingem os animais, tanto o gato quanto o cachorro? Olha, Pri, é uma rotina quase que diária doença infecciosa, né? A gente sabe que as doenças infecciosas, para nós no Brasil, e principalmente numa cidade pequena, são muito comuns porque ainda não se tem aquele hábito de prevenção, né? De vir ao veterinário e identificar a doença ou identificar ou fazer, né, a profilaxia adequada com vacinação. Então, muitos ainda são em decorrência dessa falta de vacina. Então, nós temos sinomose, né, uma doença viral. Ela não tem o ano todo mais, como antigamente, mas a gente tem épocas do ano, né, principalmente no final do inverno, onde a sinomose aparece bastante. No verão, a gente tem bastante parvovirose, então são duas viroses importantes do cão, né? Temos também, que vem bastante na rotina, a traqueobronquite infecciosa, que é uma doença respiratória infecciosa, né? Ocasionada por vírus e bactérias, no caso a bactéria é a Bordetella bronchoseptica. Nós temos também, principalmente na época de inverno, para gatos,
Infelizmente, nós temos uma alta ocorrência da FeLV, que é a leucemia viral felina, tá? A imunodeficiência felina, que é a FIV, nós temos também, mas infelizmente a FeLV é muito superior à frequência de ocorrência. Isso. Que mais? Para gatos, nós temos casos ocasionais, ainda bem, de peritonite infecciosa felina. E temos as diarreias parasitárias, principalmente protozoáricas, né? Giardia, isóspora, tritricomonas, né? Essas parasitárias protozoáricas nós também temos bastante na rotina. E chegando para a gente, aqui no Noroeste Paulista, né? Apesar das cidades da vizinhança terem bastante também leishmaniose, para nós aqui na região, ou macro-região de São José do Rio Preto, ainda era pouco, tá? Mas ela chegando, nós temos também já uma ocorrência interessante, não como as outras doenças, mas de leishmaniose. E a região aí de vocês, né, São José do Rio Preto, eu não sei se tanto Badi, mas tem muito capivara também, né? Sim, sim. Com relação a capivaras, elas têm altas infestações de carrapato. Então, algumas doenças que são veiculadas pelo carrapato, aí podem ser problemas também nessa região, né? Então, tomar cuidado principalmente com febre maculosa, né? Mas aqui para a gente a ocorrência é baixíssima, quase zero. Tá? É baixa? É baixa, é baixa. Nós temos mais, principalmente na região de Campinas, Limeira, Jundiaí, né? Mesmo que tenha a presença da capivara, é baixa, então, o índice? Mesmo, sim, sim. Não há carrapatos infectados com as rickétsias na nossa região. E já teve algum caso, assim, das pessoas não, por exemplo, evitarem a vacina da raiva, por exemplo, que é uma vacina que tem a campanha. Nossa, super pertinente essa pergunta. A raiva, ela está se tornando uma nova problemática para o médico veterinário. Eu acredito que a pandemia reduziu demais a vacinação antirrábica, porque a prioridade era a vida humana e as vacinas e o diagnóstico e internação, né? Então, muitas prefeituras, municípios deixaram de fazer a vacinação, que era anual, geralmente obrigatória, gratuita, né? E agora estão começando a retornar. Isso acho que aconteceu principalmente em todas as áreas mais pobres, que tem, às vezes, maior número de cães errantes, gatos, proximidade com áreas silvestres, né, onde a raiva também pode fazer o cruzamento da silvestre com a urbana. Isso acabou acontecendo, sim, e alguns casos estão pipocando. Então, nós vemos em São Paulo casos, né, Limeira, teve mortes e casos humanos, acho que, se eu não me engano, foi no Nordeste, né, de uma moça que, inclusive, foi mordida por um sagui, né, então ela foi alimentar um sagui, é um relato novo, tivemos alguns casos no Rio Grande do Sul também, em animais, tá, em humanos, graças a Deus não é relato, mas ela está pipocando. Outra coisa importante são as nossas margens, né, do país, digamos assim, as fronteiras, porque também alguns países mais pobres da América do Sul também deixaram a desejar a prevenção. Tá? Então, há casos nas margens ou nas fronteiras de Paraguai, Venezuela, alguns casos também estão sendo descritos, né? Então, é uma doença que foi negligenciada. Essa é a palavra. E é difícil, né? Porque é complicado, né? A gente que é da área da saúde vê essa negligência. E é uma doença fatal, não tem cura no homem nem no animal, né? Os poucos casos humanos que sobreviveram são com sequelas graves, então a gente fala que são sequelas, né, que deixam a vida quase que incompatível sozinha, né? São pessoas que necessitam de cuidados. E nos animais a gente não tem controle, então quanto mais se vacinar, maior a área que a gente ter de cobertura, né, e fazendo como se fosse um escudo nas regiões. Então, a vacinação de raiva é uma das vacinas que a gente tem que levantar a bandeira, tá, na medicina veterinária. Pelo menos essa, né? Porque fala, não é problema meu, o ser humano pode falar lá de longe, no seu condomínio, na sua casa isolada, mas se tem um cão na rua com raiva, e, por exemplo, o morcego picou ele, o morcego caiu na sua casa, e seu gato, que nunca saiu na rua, brincou com esse morcego, ele pode pegar.
Então, assim, a gente não tem como se proteger, a menos que você viva num lugar telado, né? E nunca saia de casa, os animais também. Então, assim, não tem como. Tem que haver prevenção, e a prevenção da raiva é apenas com a vacina, infelizmente. E o morcego, seja ele qual for, né? Ele não tem um específico que passa, qualquer um deles passa, né? Exato, a frequência era maior com os hematófagos, né, porque eles já picavam um animal e transmitia para o outro, ou para o humano e para o animal, enfim, fazia o círculo, mas hoje nós sabemos que morcegos que comem frutas, ou que comem insetos, né, os insetívoros e os frugívoros, também transmitem. Por quê? Porque os morcegos, eles são muito sociáveis, então eles vivem em colônias e se misturam entre as suas diversas predisposição, se pode dizer assim, né, alimentar, lambe-lambe, nessa aproximação, às vezes a saliva de um contaminado, ou infectado, que é mais correto, pode passar para o outro. Não que eles se piquem entre eles, mas a saliva, em todos os animais infectados, né, na fase terminal da doença principalmente, é o meio mais rico de vírus, tá? É onde há a maior quantidade de vírus por partícula, por gotícula, digamos assim, né? Então, esses morcegos acabam transmitindo entre eles mesmo, esse é o problema. Você sabe que eu moro no 25º andar aqui em São Paulo, né? E eu escuto barulho de morcego à noite. Tem o horário deles que eles andam, né? Até umas 3h30, 4 horas da noite, da madrugada, eles fazem os ninhozinhos e os cafofinhos deles e vira uma comunidade, né? Eu falo que é um bicho grilo. E a minha sacada do meu apartamento, ela é do teto até o chão. E eu tenho uma cachorra. Então, eu deixo um pedacinho para ventilar meu quarto. A minha cachorra é vacinada, lógico, mas de medo do que o morcego entre. Por quê? Porque já entrou no meu prédio. Eu não sei qual se era o hematófago, o hemofrugível, não interessa, ele pode ter. Aí, e fala isso para as pessoas que você é meio louca e que isso é precaução para os animais não terem. Não é precaução, a gente já tem alguns relatos, né? E a gente sempre avisa os alunos mesmo, né? Se um morcego está caído, não põe a mão. Por quê? Porque se ele está caído, geralmente é porque ele está doente. Uma das coisas que ou adoece é a raiva. Às vezes falam, mas ele está morto ali, está quietinho. Não, já aconteceu de um colega, foi lá pegar com o saquinho na mão e ele mordeu pelo saquinho. Por quê? Ele estava desacordado e só se defendeu, né? Então, olha o risco que você pode. Então, a gente fala, coloca um negócio rígido, uma panela, um balde em cima, né? Tenta virar a tampa e entrega para o órgão competente da sua região, né? Às vezes a vigilância vem, às vezes algum outro órgão, né, de inspeção de prefeitura, mas eles recolhem e, geralmente, quando o morcego está morto ou doente, né, ou fraco, eles fazem o teste, né? Então, sempre tomar cuidado. Porque, por exemplo, se tiver animal em casa, o bicho vai querer cheirar, eles brincam, né? Teve um caso de um gatinho, né, de uma senhora de idade, foi na região de Ribeirão Preto, e o gatinho dela brincou com o morcego no quintal. Aí o gatinho pegou raiva, o gatinho arranhou a senhorinha, então, assim, para eles descobrirem de onde veio essa intrigas, porque a senhora morreu de raiva, né, e aí eles foram fazer o estudo retrospectivo e descobriram que foi o gato, e aí o histórico de que o gatinho tinha brincado com o morcego no quintal, morcego semi-morto, né? Então, olha a rede que se tornou isso para descobrir como que a velhinha... Olha a investigação que teve para isso, né? Eu tenho pavor de morcego. Se eu estiver num lugar que tenha morcego, eu já estou escondida, porque eu tenho... Eu acho eles um bichinho muito bonitinho, eles são muito bonzinhos, eles não costumam atacar, por isso que eu acho que eles são vítimas também, sabe? Não, sim, mas eles lá no ambiente deles e eu no meu. São doenças, assim, todas em decorrência da nossa falha. Se a gente quer habitar o planeta, né, isso é uma coisa muito importante que a gente fala hoje em dia, que é a saúde única, ou única saúde, né? Ou One Health, que é o fator. Não adianta um planeta saudável se os animais não estão saudáveis, se o ser humano não está saudável. Então, esse tripé homem, terra e animal é constante. Se a terra está doente, o homem e o animal adoecem. Se o animal está doente, o outro
O homem adoece, a terra adoece, porque se contamina com material infeccioso. Então, assim, um não vive sem o outro, é um tripé. Sem dúvida, né? Vamos falar, não é uma cadeia, né? É uma dependência um do outro, né? Sim, é um círculo. Para ficar E melhor nós, como veterinários, somos pessoas extremamente importantes, porque hoje as pessoas estão tendo animais como pet, não estão tendo filhos, e nós somos médicos né, do Sistema Único de Saúde, fazemos parte, graças a Deus, e temos o dever de educar as pessoas. Pri, uma coisa importante, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa sendo passada de forma errada na internet, porque hoje com o não crivo técnico, né, então, numa rede social, enfim, às vezes a pessoa passa uma informação, ela não consegue falar direito, forma de uma forma errada, e ela tem, às vezes, ela é uma influência, ela tem milhões de seguidores. Então, olha como isso passa como se fosse uma nuvem, né? Então, olha o estrago que faz uma informação errada na boca da pessoa errada. Sem dúvida, não, sem dúvida. Por isso, citar essas coisas e a gente tentar falar de uma forma mais informal, né? Informal, sim. Entendam, sim. Porque você como professora de faculdade, né, hoje da pós-graduação, mas passou por várias universidades, a gente tem uma responsabilidade gigante. Eu ainda dupla, porque eu não sou jornalista e veterinária. Então, assim, eu não posso nem cometer o erro de não estar por dentro das coisas e passar de forma errada, né? Eu, assim, a minha função, eu tenho certeza que a minha função como jornalista e como veterinária é sempre educar ou passar informação do que o médico veterinário faz. Exato, tem que passar, né? Outro dia, semana passada, me chamaram para falar para jovens de baixa renda numa escola pública. Que legal. Aí me falaram, Ana, mas você não tem tempo, você vai ganhar para isso? Eu falei, gente, se eu deixar uma sementinha, eles são os jovens da classe deles, mas são os jovens que vão habitar o planeta nos próximos 60, 80 anos. Se eles não têm noção de higiene, não têm noção de zoonoses, eu fui falar, né, de algumas zoonoses, principalmente a leishmania, que está chegando aqui para a gente, né? Falei um pouco de raiva. Então, se eu não falo para eles, eu vou me sentir mal. Eu falo, então, eu vou com prazer. É isso aí, mas é isso mesmo. A gente tem essa função, né? Na Terra. Né? Parte, mas isso demanda muito, a gente se sente muito... sofre muito com isso, né? Porque é tão pouquinho que a gente faz. Mas vamos lá, né? Vamos espalhar. Mas eu acho que nós somos o pouco do porcento que pensa assim, né? Porque a gente tem essa missão e a gente tem que, mesmo que desgaste, mas a gente tem essa missão, né? Exato. E você falou de uma doença muito importante, que é a leishmaniose, né? Que mata muitos animais. Né? Aí no Noroeste tem bastante caso, né? Sim, tinha fronteiras, assim, aqui em cidades mesmo, né? Por exemplo, Bauru, Birigui, Araçatuba, que há muitos anos, né? Até quando eu vim morar aqui, há quase 15 anos atrás, já eram endêmicas. Mas falava-se assim, não, a doença vai ser lentamente, não vai chegar. Mas ela chegou mais rápido do que isso, e sim, Rio Preto tem muitos casos já, né? E na cidade nós temos 7 quilômetros de Rio Preto, também temos já nossos casos próprios. Antes eram casos, né, que a gente fala não autóctones, que não são nativos, agora eles são já nativos, né? Falar, não tem mosquito, não, ele veio de alguma forma. Né, já está nativo o problema. Então, a gente tem que tomar precauções. E a gente agora, a primeira luta era a vacina de raiva, né? A gente faz promoção aqui, não se pode fazer promoção de serviços veterinários, mas a gente faz, às vezes, um preço mais acessível para estimular a vacinação, né? Lógico, então, a vacina de raiva que eu não nego de jeito nenhum, eu dou um jeito, né? E agora a gente está começando a fazer orientação de leite.
que é a prevenção. Nós estamos sem vacina no momento, né? A vacina foi retirada do mercado por alguns problemas técnicos, né? E se Deus quiser, volta de alguma forma. Ela não dá aquela proteção tão importante quanto as outras vacinas, por exemplo, não. Mas a gente tem um método muito importante para a leishmaniose, Pri, e que os veterinários têm vergonha, ou às vezes são ineficazes na apresentação para os tutores, que é a prevenção com repelente. Tá? Então, ou na forma isso que eu ia perguntar para você. Ou na forma da pipetinha, que tem piretroide, que põe na cervical, aqui na pele da cervical, ou a coleira com piretroide, é a única forma que nós temos de prevenção, né? Então, se nós temos essa forma, eu estimulo encolerar. Então, eu reduzo o preço da coleira da clínica para quando a pessoa vem fazer alguma outra coisa, a gente oferece, né? Por quê? Porque eu não quero que venham pacientes com leite. Não é que eu quero vender coleira, não é isso. Não, lógico, não é isso. É isso aqui. É que você não quer receber esse paciente lindo e fofo, que é um ser da família que todos amam, né, um parente, com leishmaniose daqui a alguns meses. Gente, não, sabe? Então, assim, e é muito mais barato prevenir do que tratar. Lógico, sem dúvida. A gente sabe, né, que o tratamento é caro, ele judia, para alguns animais, ele pode deixar o animal, às vezes, até mais debilitado, e o animal nunca vai ser curado. A leishmaniose no cão, ela tem essa característica, ele nunca é curado, né? Então, a gente tem animais que recrudescem uma vez por ano, 2 vezes por ano, ou a cada 2 anos, mas a doença, às vezes, volta. A parvo também, né, deixa as pessoas, a parvo também deixa os animais assim, né? Deixa com sequela neurológica. Né? Então, são coisas importantes que a gente tem que... É a raiva com a sua vacina e a leixe com a sua coleira, gente. É o mínimo que eu posso fazer. Já que você está falando da prevenção, pode dizer quando que o animal pode ser vacinado, começar a usar a coleira? Com relação à raiva. Ou os pipetas. A raiva, a gente geralmente vacina sempre acima de 3 meses. Tá? Antes disso, não. Então, geralmente, quando o animal está fazendo a sua vacinação de filhote, a hora que termina a vacinação de filhote, geralmente com 16 semanas, que é 4 meses, ele já faz a raiva. E aí, a revacinação anual, tá? Até o fim da vida. Até o fim da vida. A leixe é só prevenção no momento. Nós estamos sem a vacina, né, que está retirada do mercado. Sim, mas era... As coleiras e as pipetas, como são de piretroide, ou derivados, né, similares, a gente não pode fazer em animais muito novinhos, geralmente o mínimo é de 2 meses para algumas coleiras, ou até 4 meses para outras, então depende da marca, tá? E pipetas idem, né? Pipetas também tem uma variação de pezinho. Então, além da idade, algumas não devem ser feitas até tantos quilos, ou até... Então, a gente depende da marca. Mas aí o seu veterinário vai te orientar, vai olhar na caixinha e vai te falar, o mínimo é 1 quilo, então ele ainda está mais levinho, tem que esperar ganhar um pouquinho mais de peso, enfim. As coleiras, nós temos coleiras que duram 4 meses, coleiras que duram 8 meses, né? Claro que o preço é relacionado também com essa... Então, existem coleiras muito boas que só o veterinário vai indicar também, né? A gente sempre orienta não comprar pela internet, porque a gente está com um mercado negro de produtos na internet para carrapatos e coleiras falsos, tá? Então, vira e mexe, pega tutor e fala, comprei super baratinho, você vai ver... Super baratinho. Uma sem eficiência. Carrapato, então, é muito comum. Agora, por exemplo, uma família, uma pessoa que tenha um cachorro ou um gato, tem horários de contaminação, né, que tem mais... Sim, Pri, Qual que é o melhor horário para evitar? Os mosquitinhos, ou a mosquinha, né, que é a lotsomia, ela tem o hábito de picar mais no alvorecer, né, no início do dia, e no entardecer. Então, a gente sempre fala que é no comecinho do dia e no finalzinho do dia, aquela hora que tá gostoso, fresquinho, tá? É o horário que ele também fala que tá fresquinho para ele sair fazer um rango, né? Mas é óbvio que pode acontecer no dia todo, como acontece com a dengue. Ela também tem uma certa predisposição em horários assim, os mosquitinhos, né? Mas, então, vai estar numa região endêmica, em colera. Eu tenho que passear nesse horário porque é o único que eu posso para mim e para o meu cão. Tá, então mantém ele encolerado, é o mínimo que a gente orienta, né, para tentar evitar.
É 100% eficaz? Não, não existe nenhuma vacina, nenhum preventivo 100% eficaz para nada. Mas a gente consegue uma prevenção alta. Então, né, a gente reduz os casos de uma forma muito drástica, né, usando o repelente. Isso é Né? super indicado. Que as pessoas, assim, às vezes nem sabem qual que é o melhor horário para andar, como você mesmo falou, é o único horário que eu posso, mas, assim, se puder usar os preventivos, como a pipeta, a coleira, seria muito melhor, né, porque os casos iriam reduzir muito mais, porque a gente sabe, posse responsável, né, professor, é muito importante. Importantíssimo, posse e resposta, ela vai além de você ter o bicho e dar uma casa. A ração, a casa e a água, né? É muito além disso. Alimento, né? Água, casa, proteção contra as intempéries, né? Chuvas e sol, e contra as doenças que ele pode ter. Porque se você é responsável, né? Hoje a gente até está mudando o nome. Quando eu me formei há 30 anos atrás, o dono do cão e do gato era o proprietário. Uhum. Há uns 10 anos atrás, isso passou a ser tutor. Por quê? E há uns 2 anos atrás, começou a ser responsável. Você é responsável. Por que que mudou todas essas... Isso são o pessoal, né, talvez que mantém mais o linguajar. Mas a gente acaba indo na onda, né? Então, os responsáveis... Os né, pais. Pais de pet, né? São os que têm que ter essa obrigação de proteger. Sim, né? Sem dúvida, né? Que protegendo eles, já proteger também a eles mesmos, né? Isso é importante. Com a posse responsável, é uma coisa chata de se falar, mas a gente tem que pensar, quando quer ter um animal, se a gente vai poder arcar com 10 anos de ração, com 10, 20 anos de vacina, dependendo de quanto ele dure, né? Sim. Com visitas ao veterinário, principalmente na fase adulta e na fase idosa, que são onde requer, né, a preventivo de doenças dos velhinhos. Então, isso tudo é um planejamento. Sem dúvida. E as pessoas acabam ficando mal acostumadas, porque nós temos um SUS, digamos assim, que consegue dar uma absorvida do seu jeito, claro, mas que consegue dar uma absorvida na maioria da população de baixa renda, né? Eles conseguem ir no postinho, se está com uma febre, com uma diarreia, mas o veterinário, 90% é particular, então eles vão ter gastos, né? E isso tem que ser computado quando você pega o bichinho lá. Minha filha quer um gato, mas agora ela quer um pintinho, ela também tem um cachorrinho, tá. E eles estão vacinados? Não, não consigo. Então, era melhor ter um animal bem cuidado. Então, assim, são coisas que às vezes é duro da gente falar, mas infelizmente a realidade, né? Não é? Até para a gente que é veterinário, que é da área, às vezes custa algum tratamento, alguma coisa assim, porque a medicação é cara, mesmo você comprando, o preço de custo é caro, né? A gente se descapitaliza com os nossos próprios animais, então imagina quem não está, né, pensando nisso. Sem dúvida. E a gente tem que pensar em tudo, né? Porque são muitos gastos, né, que a gente tem, né? E tudo é caro, a vacina é cara, o exame de sangue, de fezes é cara. Tudo, porque é tudo especificamente para aquele paciente, né? Você não vai ser feito tudo em função do Estado, do governo, do hospital público, é diferente. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que saber qual é o cachorro melhor que a gente pode ter e se ele pode ser compatível com as nossas despesas diárias, né? Exatamente. Né? Porque tudo custa caro, a ração hoje custa caro, né? Você, como veterinária aí há tantos anos, você é a favor de ração ou comida caseira? Essa você me pegou, hein? Bom, vamos lá. Eu sou da época que ração... Tudo bem que vai ser editado, se não quiser responder... Não, eu vou ter que responder porque é muito importante. Existem comidas, alimentações naturais e alimentações naturais. E existem rações e rações, tá? Então, da mesma forma que eu tenho o bom e o ruim para comida, eu também tenho o bom e o ruim para ração. Então, isso também é importante. Se você opta por alimentação natural, que é comida caseira, e você não tem tempo nem para você fazer sua dieta com alimentos de qualidade, frutas, verduras, vegetais, cereais, proteína, você vai ter tempo para fazer o do seu animal, ou você vai fazer um bololô de um arroz de quinta qualidade com o resto de carne que você compra no açougue. Isso não é alimentação natural, né? A alimentação natural, comparada com uma ração super premium, que são as rações melhores que nós temos no mercado,
elas têm todos os ingredientes que teriam um super prato, né? Vegetal, verdura, legumes, proteína de alto valor biológico, né? Gorduras, vitaminas. Então, quando você faz uma alimentação natural, você tem que procurar um veterinário que te oriente. Você tem Lógico. dinheiro e tempo para isso? Não. Então, opte por uma ração super premium. Por quê? Ração também de baixa qualidade, aí você também fala, então é melhor não dar. Tá? Porque o que faz parte, os nutrientes que estão compondo essa ração, quando ela é muito barata, é claro que também vão ser baratos. Então, é Sim. a qualidade. Pode causar Né? problemas seríssimos nos O animal animais, né? vai ter baixo peso, pelo feio, né? Deficiência de nutrientes. Nós chegamos a ter Sim. animais com cirrose, né? Quando comem muito mal, né? Então, tudo tem que ser perguntado para o veterinário. É. Eu tenho pacientes que comem alimentação natural, mas é tudo regradinho. Ó, Tem os pacientes que comem a ração, mas eu pego no pé. Ou compra boa ou não compra, né? eu não Evite compro, comprar lógico. rações a granel, né? Que Sem ração a dúvida. granel perde a qualidade, porque fica no Uhum. ambiente, envelhece, funga, né? Enfim. Então, Uhum. É, um animal, quando você compra, você adota, que eu sou a favor da adoção, né? Óbvio, mas assim, quem não gosta tem que comprar. Quais são os primeiros cuidados que essa pessoa tem que fazer com o animal? Saber se ele foi vacinado, quais são as olha, vacinas. se for comprado, né, tem que pedir a vacina, a carteirinha de vacina, dependendo da idade, né, porque às vezes já compra com alguma vacina, ver se foi assinado por um médico veterinário, se é uma vacina de qualidade, né, e assim que possível procurar um veterinário que vai ser de sua confiança para te orientar. Alimento, ração, frequência das vacinas, quando terminar o protocolo de vacinas, enfim. E se for um adotado, a mesma coisa. É adotado, já veio castrado, veio vacinado. Então, perguntar essas coisas é muito importante. É porque se ele Né? não. Tá travando, Pri? Se, por exemplo, você adotou e ele já é adulto, você pode dar as vacinas também para ele, né? Pode sim. Se o animal é adulto, idoso, a vacina é até o fim da vida, a gente fala assim. Por quê? Porque existe uma onda, né, principalmente de pessoal mais novo e do pessoal que vem de fora, falar assim, você só deve vacinar do que é importante na sua região. Sim. Mas nós temos um país gigante, com dimensões enormes, e que tem muita população de baixa renda e muito cão e gato errante. Então, como a gente tem uma pressão grande ao redor de um animal que às vezes está até bem cuidado, ele vai precisar ser vacinado todo ano, sim, porque ele vai ter sempre contato com doentes que não receberam as vacinas ou as medidas profiláticas adequadas. Então, tem que vacinar em qualquer idade. É claro que o veterinário vai ver o que foi feito, qual a dose, se tem que fazer reforço, ou se tem que só, né, aguardar. Então, vai ter que analisar. A gente sempre fala que protocolo vacinal é individual. Tá? Eu Individual, vou né? ver qual vacina foi feita nesse animal, o que ela pega, o que não pega. Então, existe essa possibilidade da gente fazer um protocolo diferenciado. Mas as principais doenças, e no caso, sinomose, raiva e parvovirose, geralmente a gente faz vacina até o fim da vida. E para gato, a mesma coisa. Para gatos, tem um pequeno diferencial. Por exemplo, a gente tem a tríplice viral felina, né, que pega Uhum. quadros respiratórios, e a panleucopenia felina, que é a parvo do gatinho, a gente chama de tríplice viral. Ela pode ser feita, né, anual, quando há pressão de seleção, ou às vezes até fazer com intervalos um pouquinho maiores, mas como eu falei, a nossa pressão aqui é muito grande, muito gato na rua, então a gente orienta que seja feito todo ano. E Uhum. existe uma vacina que pode ser introduzida junto, que nós temos a V5, né, que entra a clamídia, que é uma bactéria, e a leucemia, e na V5, e hoje a gente tem também alguns laboratórios que fazem a leucemia avulsa, então a FeLV, né, tem vacina, e então quando a gente faz a FeLV, geralmente, ou a gente faz essa avulsa, ou põe ela na quíntupla, e a gente intercala ano sim, ano não, a leucemia, porque a gente sabe que ela consegue segurar um pouquinho mais que as outras partículas, né, das outras vacinas. Então, a gente, falando de uma forma mais simplificada, para quem estiver ouvindo, geralmente a da leucemia segura ano sim, ano não. Então, eu posso fazer ela ano sim, ano não, e a outra todo ano, né, a tríplice.
E, Ana, e a castração, tanto para cachorro quanto para gato? Já mudou muito, né? O meu protocolo, quando eu estudava, era Eu um, não tenho muitos agora é anos, outro. falando o que era o que vai ser, né? Bom, a castração, apesar das novas ondas no momento, que nós vamos comentar, né, que é evite castrar, muito novo, evite castrar, se for de raças grandes, existe uma nova, né, teoria e embasada em estudos, tá, não é sem embasamento, mas que a gente ainda fala, a castração para o macho e para a fêmea, que vai ser de quintal e vai ser de uma população que basicamente só vai fazer isso na vida para o cão, ainda é o melhor negócio. Eu não vou ter cães que saem para a rua atrás de fêmea, machos, e vão ser atropelados, envenenados ou perdidos. Eu não vou ter fêmeas que são cobertas pelo portão, como às vezes acontece, né, que a pessoa nem sabe como isso acontece, ou que fogem durante o cio e são atropeladas, envenenadas, mortas, ou que pegam cria e voltam com um monte de filhotinho para você doar. Então, para essa população que não consegue fazer ainda esse controle dentro do quintal, dentro de casa, e muitas vezes são animais que vão viver só para ser um pet do quintal, a castração é, sim, uma coisa muito importante. Ela evita... E a partir de quanto tempo você pode castrar para um cachorro e um gato? Olha, depende, né? Hoje em dia, existe uma teoria ou uma linha de pensamento, né, embasada, como eu falei para vocês, que a gente tem que tomar cuidado com o tipo de animal que a gente vai castrar e a idade. Por quê? Cães, principalmente de raças grandes, que têm um crescimento que é muito em decorrência de hormônios, podem ter predisposição a alterações de crescimento e cânceres ósseos e algumas outras coisas lá no futuro, tá? Então, cães de raças grandes, puras, a gente pede para castrar mais tardio, tá? Mas Tá. para a fêmea, sem dúvida nenhuma, um dos inconvenientes maiores que a gente tem com a castração precoce, independente da raça, é a incontinência urinária, mas que ainda bem é uma porcentagem muito baixa de cadelas que têm deficiência hormonal pós-castração. Então, a gente já pode castrar a cadela a partir de 8 meses, né, 1 ano, tá bom? Então, na cadela, antes do primeiro cio, Sim, podemos dizer? pode Ou ser, depois do primeiro cio? pode ser, porque aí diminui a chance dela ter, por exemplo, um câncer de mama. Mas você não tem, existem já colegas que falam assim, eu prefiro castrar uma piometra do que ter uma cadela com câncer no osso. O câncer do osso é pior, a piometra eu consigo salvar. Depende. Se é uma pessoa Depende da que faz uma situação, coisa né? que Da não infecção cuida, que está. um animal que está largado no quintal, envelhecendo no quintal, ele vai morrer de Você uma nem de outra. sabe que ele está Ele doente. não tem, exatamente, ele não tem a frequência de ir no médico veterinário uma vez por ano. Então, são casos e casos, tá? Isso a gente agora tem que passar para o tutor. Né? Ele fala, quando eu posso castrar? Depende. Se você quer tirar uma cria, é de raça pura, qual a idade? Então, a gente tem que fazer também, individualizar essa castração agora. E uma coisa importante, que não caiu ainda em desuso, que eu acho muito, muito importante, é a castração precoce em pessoas de baixa renda. Aí não tem jeito. Tá? Então, esses mutirões que acontecem em países muito pobres, né, ou em bairros muito pobres, que fazem castração de pequenininhos, eu ainda apoio sim, tá? Porque eu acho que ainda é aumentar um pouquinho a vida deles. Sem Não é dúvida. aquela cadelinha que vai ter uma cria, duas crias todo ano e vai ficar toda, né? Então, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que pensar. Para algumas E gato, populações, mesma coisa? mesma coisa. Castração precoce ainda é uma opção para algumas populações, tá? Entendeu? Então, hoje também tem os parâmetros, como tem de vacinas, para castração, tá tudo ficando politicamente correto, aí fica incorreto, aí volta, e aí... Você quer falar mais alguma coisa que seja mais importante? Porque, assim, a nossa área é tão maravilhosa, tão ampla. A gente conversa o dia inteiro. É. Não, eu acredito que, assim, se você quer ter, a primeira coisa é, comprou ou adotou, visite um veterinário de qualidade, de confiança sua, ou até mesmo que seja próximo onde você mora, e se informe, né? Pergunte.
A primeira consulta, para nós, é a mais importante, que é geralmente quando a gente ganha o cliente, e para eles também é importante que quando eles vão aprender a cuidar do bicho, vão aprender a alimentar, vão aprender que as doenças, né? A gente nunca teve, né? Exato, porque é triste você, até hoje, pegar um animal com 15 anos com sinomose, né? É muito triste pegar um animal de idade com sinomose. Porque a pessoa fala, achei que era só filhote que vacinava. Não, se a senhora não vem no seu veterinário, por isso que a senhora não vacina. Então, aqui na clínica, em algumas clínicas, né, a gente já tem alguns mecanismos de avisar o tutor, né? Tem um gatilho de WhatsApp ou de SMS que a gente faz já o registro, e aí na véspera, né, das vacinações, ele avisa, ó, tá na hora de vacinar, tá? Você vai se você quer, você não é obrigado. Mas se você gosta, é o mínimo que você pode fazer, né? Você poderia perder o cachorrinho com 20 anos e morrer com uma, sei lá, falência de órgãos ou uma paradinha cardíaca, ao invés de morrer com 15 com sinomose, né? Sem dúvida. A mesma coisa com as doenças transmitidas por vetores. Então, evitar carrapato, evitar pulga, evitar mosquitinho da leishmania com os preventivos. Também é uma forma de ter o animal mais tempo com você. Lógico, né? Se você ama, você cuida, né? Seja filho, seja cachorro, seja gato. Não é? Exato. Bom, minha linda, eu gostaria muito de te agradecer. Obrigada, ó, te amo, obrigada. Você é muito especial, Ana. Ficou pouco tempo me dando aula, mas você está guardada no meu coração, viu? Obrigada. Fiquei muito feliz. E tudo que tiver de novidade, se você quiser falar, Pri, olha, quero falar no teu programa, as portas escancaradas para você. Muito obrigada, Pri. Tá bom? E a mesma coisa, para você também, qualquer coisa que precisar, nós estamos aqui. É muito bom e muito gratificante ter esse contato, esse carinho de um ex-aluno. O pessoal sabe que eu dei muita aula por aqui, então eu tenho muito ex-aluno por aí, de vez em quando, às vezes... É ex-eterno. Então, é muito gratificante esse carinho de vocês, tá? Isso eu acho que é o maior presente para um professor, né? Exatamente. Gratidão. Eu acho que isso não tem mais... Acho que é gratidão mesmo, né? Por essa troca, por você ter conquistado alunos e ter amizade com o professor. Não é todo professor que nasceu professor, que gosta desse contato, né? Que gosta de sala de aula. Não, eu gosto muito mesmo. Né? E isso é o que vale na vida. Sou muito grata aos professores que eu tive, posso contar nos dedos, mas são muitos aí da faculdade, eu sou muito grata, porque eu aprendi muito com vocês, viu? Então tá, muito obrigada novamente. Super beijo. Super beijo e nos vemos em breve.